Você quer obter uma vida vitoriosa? Faça como o rei Ezequias. É sobre esse assunto que o pastor Eliel trará uma palavra em nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Meu muito obrigado pela sua audiência. Pegue o seu telefone, ligue para um conhecido, peça para ele sintonizar no nosso programa. Deus tem uma palavra de vitória para você. Aliás, por falar em vitória, eu quero ministrar nessa manhã como viver uma vida de vitória. No capítulo 20, no versículo de número 2 do livro de 2 Reis, diz o seguinte: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha, Isaías estava sentenciado a morrer. A Bíblia diz que ele estava acometido de uma enfermidade de morte. E de repente o profeta Isaías vai à casa deste rei e diz para ele: Olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que palavra dura, tremenda, o profeta leva para o rei Ezequias da parte do Senhor. Mas Ezequias era um homem que temia o Senhor, que procurava viver, levar uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ele era um homem reto, um homem temente, um homem sincero. E aí, quando ele recebe essa mensagem através do profeta Isaías, ele toma algumas atitudes que o levou à vitória. Se você quer ter uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de prosperidade, temos que fazer pelo menos o que o rei Ezequias fez. A Bíblia diz que ele se virou para a parede, ele se pôs diante da parede. Isso fala de humildade. O rei se humilha, ele se vira para a parede e começa a chorar. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O rei, diante agora da parede, e ele começa a chorar, a falar com esse Deus maravilhoso. Isso é um sinal de humildade. A Bíblia diz que todos aqueles que se humilham serão exaltados. E foi exatamente o que o rei Ezequias fez. Ele se humilhou diante da presença de Deus. Ele pôs em prática a sua fé. Ele cria em Deus. Ele cria porque ele procurava viver de acordo com a palavra de Deus. E na hora da dificuldade, na hora da sua sentença de morte, ele resolve pôr a fé em prática. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, meu querido, e como ele se humilhou e ele pôs a fé em prática, a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Quando nós nos humilhamos, quando nós pomos a nossa fé em prática, quando nós chegamos diante da presença do Senhor e quando nós falamos com Ele, com certeza Deus é capaz, é poderoso, até porque Ele é soberano, todo o poder está com Ele, o querer, o efetuar, o sim e o amém, e está escrito na palavra que operando Deus, quem impedirá? E Deus ouvindo e Deus vendo a situação do rei Ezequias, Deus resolve mudar a história deste homem. Eu não sei que momento de dificuldade, de luta, de problemas e tantas outras coisas você pode estar passando nesse momento, mas você está ouvindo a mensagem de Deus, e está escrito na palavra de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e você está ouvindo a palavra de Deus. Eu sou apenas um instrumento, eu estou ministrando a palavra de Deus, a palavra de fé, a palavra que transforma, a palavra que regenera, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que faz milagre acontecer, é a palavra de Deus. E eu quero que nessa manhã você possa fazer como o rei Ezequias fez. Primeiro, se humilhar diante da presença do Senhor.
Segundo, pôr em prática a sua fé. Deus ouvirá a sua oração. Olha que coisa linda. Quando ele se humilha, quando ele se chega diante do Senhor, quando ele começa a orar ao Senhor, ele chama assim um pouco da atenção de Deus. Ele chega para Deus e diz assim: Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, integridade de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Aleluia. E aí ele cai num pranto, ele chora, ele clama ao Senhor, mas ele estava com autoridade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho andado desta forma, eu tenho procurado te agradar, eu tenho procurado fazer a tua vontade, eu tenho procurado andar de acordo com os teus propósitos, eu tenho feito o possível de ser um homem reto e temente. Olha, querido, é isso que muitas vezes falta no ser humano, ser um homem temente a Deus, sincero a Deus, reto, andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade do Senhor. E aí podemos nos lembrar de uma história tremenda que está inserido aqui nesta palavra, que é a história de Jó. Jó era um homem reto, sincero, temente, que se desviava do mal. De repente ele passou por tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, perdas, perdeu sua família, perdeu todo o seu patrimônio, perdeu a sua saúde. Foi uma coisa terrível na vida de Jó, mas Jó cria, Jó tinha fé de que o seu Deus era poderoso para reverter essa história. E eu quero dizer para você que assim como Deus fez com Jó e fez também com Ezequias, Ele vai fazer com você, porque Ele é um Deus poderosíssimo e Ele pode fazer agora, enquanto você está ouvindo a pregação da palavra. E diz a Bíblia que Jó, lá no capítulo 42, ele se expressa de uma forma muito linda, dizendo assim: eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Veem o quê? O que Deus fizera por ele. No final, no último capítulo deste livro, aí Deus devolve a Jó duplicadamente. Deus dá a Jó 2 vezes mais tudo aquilo que ele possuía. Está escrito nessa palavra que Deus é o mesmo ontem e hoje e permanece para todo sempre. Está escrito que passa-se os céus e a terra, mas a sua palavra permanece. Aleluia, este Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Ele fez isso na vida de Jó, Ele fez isso na vida de Abraão, Ele fez isso na vida de Isaac, Ele fez na vida de Daniel, Ele fez na vida de Sadraque, Misaque e Abednego, Ele fez milagre na vida de tantos homens e tantas mulheres, na vida de Ana. Deus fez um milagre tremendo. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E está escrito nessa palavra que os planos de Deus são planos de bênção. E eu quero deixar essa palavra de vitória para você, que primeiro você possa se chegar diante da presença do Senhor, que você possa pôr a sua fé em prática e que você possa chegar diante dele e trazer a lembrança: Senhor, olha, eu tenho procurado andar desta forma diante de ti. Aí sabe o que é que acontece? Deus pega o mesmo profeta, chama o mesmo profeta. Ele ainda ia saindo lá no jardim do palácio, quando o mesmo Espírito, o Espírito de Deus fala para Isaías e diz para ele: volta e diga a Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e que eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. Isto é viver uma vida de vitória. E o que Deus quer fazer com você é que você viva uma vida de vitória em todas as áreas da sua vida. E aí ele pede um sinal a Isaías, diz: que sinal você pode me dar de que Deus vai me curar? Aí ele diz assim: o sol se adiantará 10 graus ou retrocederá 10 graus. Aí Ezequiel diz: adiantar é muito fácil, eu quero que retroceda 10 graus. E aconteceu, o sol retrocedeu 10 graus no relógio de Acais.
E aí não pairou mais dúvida na vida do rei Ezequias, e Deus lhe dá uma promessa tremenda de lhe abençoar, de abençoar a cidade e defender essa cidade. Deus é fiel. Deus quer que você, que todos nós vivamos uma vida de vitória. Ponha em prática esta palavra na sua vida. Procure andar de acordo com essa palavra. Você não vai ver nesta palavra nenhum homem, nenhuma mulher que viveu segundo o padrão da palavra de Deus não ser abençoado e vitorioso. Você pode ser um homem e uma mulher abençoado em todas as áreas da sua vida, na vida profissional, na vida familiar, na vida financeira, em todas as demais áreas. Você pode ser abençoado e vitorioso, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Quero orar por você. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, muito obrigado por estar no ar, por poder ter chegado aí na casa dos nossos telespectadores. Eu quero te pedir agora, Senhor, na qualidade de filho, de servo, interceder por todos eles. Senhor, se alguém está enfermo, que a enfermidade saia agora, na autoridade e no poder do nome do Senhor. Se alguém está passando uma luta, que essa luta desapareça de uma vez por toda na vida dessa pessoa. Se alguém está enfrentando um problema no seu lar, na sua casa, seja ela qual for, Senhor, de desentendimento, de falta de compreensão, de separação, de falta de harmonia, de paz, que todos esses espíritos batam em retirada agora, na autoridade e no poder do nome do Senhor. Para aqueles que precisam de salvação, Senhor, perdoa os seus pecados e escreve os seus nomes no livro da vida. Eu abençoo a todos agora, em teu nome. Amém. Amém.